Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Empreendedores.pt. Este é um episódio diferente porque é um episódio gravado no Brasil. Não é a primeira vez que eu vou estar à conversa com um brasileiro. Se for ver o nosso arquivo vai verificar que eu já falei com o Vítor Damasio, o primeiro brasileiro com quem falei aqui no Empreendedores.pt, mas é a primeira vez que eu tenho uma entrevista no Brasil. Ainda por cima uma entrevista feita na casa, diria assim, do nosso entrevistado. Este entrevistado, eu tive a oportunidade de o conhecer há dois ou três dias, numa reunião, e fiquei tão impactado com aquilo que tive a oportunidade de ver, que depois lhe lancei um desafio, que foi podermos continuar, no fundo, a nossa conversa aqui com umas câmaras, para podermos dar a conhecer a sua história, enfim, em Portugal, no Brasil, onde quer que nos esteja a ver desse lado. O convidado do Empreendedores.pt deste episódio é o Bruno Bonaf. Bruno, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua generosidade para partilhar connosco a sua história e também muito obrigado por nos receber aqui no seu escritório, um belíssimo escritório no Rio de Janeiro. Bruno é fundador da Didático. Eu gostava que nos explicasse o que é que esta empresa faz, mas não tem só a Didático, tem várias, Sim, hoje enfim, tem uma atividade mais diversificada. Atividades, isso. Qual é a sua atividade empresarial? Quer nos dar assim uma perspectiva geral? Hoje em dia, o principal foco dos negócios é gerar oportunidade, gerar negócios. Hoje, a gente já conversou há algum tempo, né? Apesar de nos conhecermos há 2 dias apenas, mas eu sou um apaixonado por gerar oportunidade, gerar negócios, e foi até isso que nos fez a conhecer. É verdade. Né? Então, gerar oportunidades, desenvolver negócios, entender o negócio do outro e trazer esse negócio para dentro, passar a fazer parte desse negócio, para mim é um desafio que motiva e acaba motivando a equipe pela qual a gente trabalha. Eu trabalho com tecnologia há cerca de 19 anos, foi quando eu montei a minha primeira empresa, me emancipei aos 16 anos. Eu jogava bola antes, e aí a gente vai puxar no túnel do tempo, né? Eu jogava bola, sofri um acidente, e esse acidente, na medida que eu estava me recuperando desse acidente, ele voltou teve um outro acidente, alguns milímetros acima da primeira cirurgia, que foi uma cirurgia bastante grave, e depois de uma sequência de foram 13 cirurgias no total. Que idade tinha nessa altura? Eu tinha, no tempo do problema, eu tinha 14 anos. E sonhava ser jogador de futebol, é isso? Sim, eu jogava no time do Zico, né? Era o Rio de Janeiro. Cheguei a me federar pelo clube, que estava se iniciando naquele tempo, 1997. Era minha paixão, meu sonho, acho que o sonho de todo garoto brasileiro, né? De ser jogador de futebol. Acho que eu tinha algum futuro se eu continuasse, pelo menos parecia, jogava de lateral direito, mas primeiro tive um problema na perna esquerda, e em seguida, 2 meses depois, me recuperando da primeira cirurgia, do primeiro problema, sofri um acidente de ônibus e quebrei a perna em 5 lugares, e foi uma bateria, foi muito cansativo para reconstruir, e não consegui. Hoje eu tenho um pequeno distanciamento, um desnível entre as pernas. Não consegui voltar, ainda tentei voltar a jogar bola porque tinha bons amigos na área, mas já não era para ser aquilo. E aí me afundei numa depressão em casa, até que o meu pai comprou um computador um tempo, ficou pelo menos 1 ano e meio no meio do meu quarto, até um dia eu consegui, levantei, tive forças para poder pegar e preciso fazer alguma coisa na minha vida. Abri o computador, montei o computador e falei, vou seguir essa carreira de alguma forma. Montei uma empresa para poder desenvolver cartões de visita, e a partir Mas como é que foi isso? Já agora, deixa-me ver se eu percebo. Portanto, tem 14 anos, tem o sonho de jogar futebol, esse sonho é interrompido de forma brutal. Sim. Entra em depressão, continuava a ir à escola, essas coisas todas? Não, parei por um ano e meio, eu interrompi os estudos. Ok, interrompeu os estudos, portanto estava de facto ali totalmente em depressão, aliado da realidade, mas lentamente lá alguma coisa terá começado a despertar alguma
alguma... Eu acho enfim. que eu me cansei da depressão. Ok. Eu me cansei da depressão. Sou Houve muito ansioso. houve alguma prática que tenha feito na altura, algo a que atribui ter conseguido finalmente sair daquele marasmo? Ou... Não, acho que foi uma processo interferência normal. divina, uma interferência divina, eu diria assim, e um processo natural. Acho que diferente, a depressão é um mal do século, pelo menos é o que se diz, né? É um mal do século, mas eu me cansei de ficar prostrado, né? Afinal, eu tinha 15 anos na época e não fazia o menor sentido eu continuar naquela vida, estagnado, sem ter perspectiva nenhuma. Não ia ser jogador mais de futebol, ainda que eu conseguisse voltar, existiam recursos para que eu pudesse voltar, todo tipo de fisioterapia, enfim, todo tipo de tratamento para que eu pudesse voltar, mas eu já estava com 15 anos, então já não é mais uma idade propícia para um atleta. Eu precisava fazer alguma coisa na minha vida. E o seu pai tinha-lhe oferecido um computador? Sim, e aí o computador estava parado e ficou parado por 1 ano e meio. Se tivesse com defeito o computador, não teria perdido inclusive a garantia, mas... E como é que foi? Já tinha antes experiência com computadores? Nunca tinha tido nenhum tipo de contato com a computação, com a informática. Comecei a abrir e nunca gostei de negócio de jogo, não sei soltar pipa, não fui jogar bola de gude, peão, não foi minha prática da adolescência. Só vivi para o futebol até então. Gostava, era meu único... hobby, minha única paixão era o futebol e o meu único objetivo profissional era o futebol. Mas, não sei, despertou foi algo realmente, não tem muita E o que é que começou a fazer? Como é que ligou o computador? Liguei o computador e aí bom, o que eu posso fazer que eu possa gerar os meus recursos? Porque Tinha esse objetivo logo? Isso, queria uma independência. O meu primeiro objetivo, e eu acho que foi isso uma das motivações e o que o computador pôde me proporcionar era... eu queria dar uma mudança radical e as outras oportunidades que eu tive na minha vida foram também dessa forma. Eu precisava de uma mudança radical. Assim que eu montei o computador, eu conversei com os meus pais e falei com eles que eu queria me emancipar. Tava para fazer 16 anos. Mas de onde é que vinha essa vontade de se emancipar tão cedo? Eu queria seguir a minha vida sozinho. Eu queria montar uma empresa, então já que eu não vou poder ter minha carreira com short, com blusa, correndo, suando, eu queria ter uma carreira... Meu sonho a partir de então era... Ser empresário. Ser empresário, usar um terno e ir para o centro comercial do Rio de Janeiro para poder fazer algumas coisas, desenvolver oportunidades. E antes nunca tinha tido essa vontade de ser empresário? Totalmente, porque minha vida era futebol e tudo que vira e está no entorno do futebol, né? Mas consegue perceber de onde é que veio essa vontade de ser empresário? Porque já tinha algum exemplo que queria seguir? Então, 97 para... Foi 90... Não, isso já era 98, finalzinho de 98. Tava estourando a bolha da internet, né? Então, tinha um exemplo de um jovem brasileiro que criou um portal de buscas. Na época o Google, já existia o Google, mas o Google não era o principal. No Brasil era o KD, e tinha um outro site que chamava Aonde. E esse site Aonde foi vendido para um grupo espanhol, que era o Star Media. Eu acho que era um grupo espanhol, se eu não me engano. Não sei. Que chegou a ser uma das grandes empresas da época da bolha da internet. E aquilo me fascinou de alguma forma, porque o sonho de ser o grande jogador naquela época virou o sonho de ser o grande jovem bem-sucedido dentro de uma startup, que também não existia essa terminologia na época, né? Mas desenvolver um negócio, que esse negócio pudesse... Mas nessa altura, quando começou a ligar o computador, etc., já estava ligado à internet ou não? Internet que a gente só podia usar no Brasil, a conexão, que ainda não é lá essas coisas hoje em dia. Naquela época a gente só podia utilizar a um preço acessível nas madrugadas. Das 0 horas da meia-noite às 6 da manhã existia uma única tarifa.
E os planos de internet naquela época eram 3 horas. Então a gente tinha 3 horas para navegar ao longo do mês. Então pensava ao longo de todos os dias e chegava de noite para publicar na internet aquilo que a gente gostaria de fazer. E aí depois, óbvio, veio a banda larga e popularizou um pouco mais. Mas aí eu já estava com o meu primeiro negócio. Muito bem, mas então vamos recuar um bocadinho só. Estava a dizer que ligou o computador, começou e que teve logo a vontade de se emancipar, começar a ganhar dinheiro, não é? Isso. E como é que transformou isso em realidade? Comecei essa a vontade? fazer cartãozinho de visita. Que é no Word? No Paint? No Word, eu imagino que na época seria o Word ou o Paint, não me recordo. Ok, uma coisa assim simples. Isso, na época tinha uma empresa que desenvolvia um papel que já vinha pré-recortado e tinha um próprio software dela que fazia, eram uns cartões de visita muito feios. Mas era uma demanda que ou se fazia na gráfica naquela época ou estava se preocupando. Então começou a fazer, e como é que foi esse processo? Lembrou-se de um produto, percebeu que havia procura, não é? E comecei a divulgar com os amigos dos meus pais, da família, comecei a fazer para a família e comecei a fazer para fora. E começou a cobrar logo? E comecei a cobrar sempre cobrando. O taxímetro sempre funcionou, sempre foi o ponto de start. Tem que ter um objetivo, tem que ter resultado, né? Senão não E funciona. começou logo a ganhar dinheiro? Vendi muito cartão de visita. E aí logo assim que comecei a vender cartão de visita, começou uma onda onde as empresas começavam a vender imã de geladeira. E aí eu peguei a impressão de jato de tinta naquela época, das impressoras de jato de tinta era muito ruim. Eu peguei num dia, minha mãe estava fazendo a unha e eu falei, bom, vou usar aquele esmalte, aquela base de esmalte em cima da tinta. Porque o grande problema na época é que você colocava um imã de geladeira com a impressão de jato de tinta e na medida que a geladeira transpirava, né, a tinta ia escorrendo. E com a base a tinta fixava. E então teve ali uma inovação no produto. Pois é, acabou sendo isso. Eu não plasticava o papel, mas ficava ali. Eu gastava... Na época eu ainda não sabia fazer muita... Contas. O centro de custo não estava funcionando, mas eu gastava muito mais base do que qualquer coisa, mas também vendi bastante imã de geladeira. E aí surgiu a possibilidade de fazer um primeiro site, e eu não me recordo bem Mas entretanto já estava mais metido na internet, já para saber fazer sites, já tinha... Sim. Aí eu comecei, porque sempre gostei muito Hoje eu trabalho com educação, mas a minha vida acadêmica não Acabou cedo, não é? Acabou cedo. Mas eu sempre gostei de um desafio e busquei de que forma que eu poderia pegar e fazer. Eu já lhe vou perguntar sobre isso, porque tenho muita curiosidade. Mas então, só passemos aqui já agora a linha cronológica. Os ímãs digitais, os cartões de visita e aí depois, veio o primeiro site. Aí os primeiros sites Estamos a falar de quê? Ainda no final dos anos 90? 99. Todo esse processo foi em 99. Porque aí no final de eu comecei a fazer os sites em HTML na época, que era o que tinha à disposição. Fiz um site para uma igreja na época. O site teve bastante acesso. Os sites eram basicamente totalmente estáticos na época, né? Não existia nenhum tipo de interação com o banco de dados. E um amigo me apresentou numa empresa e eu fui trabalhar tive uma boa oportunidade de trabalhar num grande banco do Brasil. Mas foi contratado para trabalhar? Fui contratado para trabalhar. E nessa altura fechou a sua empresa? Não, eu fui trabalhar com minha empresa. Eu trabalhava no banco, serviços trabalhava na empresa e à noite ainda continuava fazendo os meus cartões de visita, os meus ímãs de geladeiras, porque eu queria complementar a renda de qualquer forma. Até um ponto que o trabalho foi prosperando muito rapidamente. Qual? A construção de sites, novos sites? Isso, de novos sites. E dentro dessa empresa, dentro desse banco, tive a sorte de participar de um projeto que foi muito bem sucedido na época do bug do milênio. 2000, não é? 2000. De 99 para 2000. Isso. E existia todo aquele terrorismo que todos os computadores iam parar. Tive a oportunidade de participar de um projeto que foi o primeiro projeto no Brasil auditado pela Microsoft na época, que a Microsoft dava uma espécie de um certificado
que aquele sistema, aquele projeto estava auditado e que não teria nenhum tipo de problema de parar na virada do ano. Me lembro que de 99 para 2000 a minha equipe ficou de prontidão dentro do banco, com esse medo, com esse terrorismo psicológico que foi feito na época. Lembro perfeitamente. De que todos os sistemas, teoricamente, o mundo ia parar, né? Porque os sistemas iam parar, então o mundo ia parar. E a preocupação dos bancos eram muito maiores. Como o projeto não parou, a internet não parou e obviamente esse projeto foi homologado, eu tive outras oportunidades dentro do banco e dentro de outras empresas. Sempre a fazer sites? Sempre a fazer sites. Aí já no formato já de sistemas, já acessando o banco de dados, aí deu para evoluir um pouco. Né? E eu comecei E era você que ia fazendo essa progressão também, ia aprendendo? Aí nesse momento a minha vida, eu tinha os meus negocinhos, né, os meus pequenos negócios, mas eu aprendi um pouco da programação até para poder dar cara às coisas que me solicitavam e desenvolver. A programação passou a ser uma boa opção de mercado naquela época, uma boa carreira a ser seguida. Só que com um turbilhão de ideias que sempre surgem, né? Quando foi logo em 2001, 2002, eu falei, bom, eu preciso ser programador, mas eu acho que eu posso viabilizar a ideia dos outros. Eu posso viabilizar a ideia de terceiros. E aí eu passei a escutar mais do que falar. Hoje eu acho que eu falo mais do que escuto, mas passei a escutar mais do que falar. E escutei bons projetos, tive a oportunidade de desenvolver excelentes projetos. E aí destacaria que logo em 2004, fazendo já um avanço no tempo, em 2004, uma empresa de São Paulo, que eu acho que no Brasil é um dos melhores lugares para se trabalhar, para se viver, para respirar negócios, né? A atmosfera de negócio de São Paulo é bem diferenciada. Em 2004 eu tive uma reunião e um empresário do ramo de telecomunicações queria trazer algo que nos Estados Unidos já era muito latente, que era a conexão Wi-Fi em aeroportos. E no Brasil isso era uma utopia nesse momento, né? Já existia até uma empresa na época que depois foi comprada por uma grande telecom, mas era um projeto bem audacioso para o momento que o Brasil não tinha uma infraestrutura capaz. Entrei no projeto apostando dentro do projeto. Mas como é que lhe surgiu essa oportunidade? Sempre foram amigos em comuns. Eu acho que o diferencial da minha empresa, que eu acho que o meu nome é didático, mas a empresa é o Bruno, né? Foi a construção de bons relacionamentos. Eu acho que relacionamentos são feitos, a internet facilitou muito, então a gente pode conversar, por exemplo, você em Portugal e eu daqui, mas isso daqui nunca vai ser... É diferente, não é? É diferente. Né? A sensibilidade, a pessoa que nos apresentou mora na Espanha e a gente... Eu fui à Espanha para um congresso, mas antes falei, bom, já que eu vou para a Espanha, apesar de não ser na mesma cidade, eu vou dar uma passadinha lá porque surgem oportunidades e ela nos apresentou aqui no Brasil. Então, eu acho que quando você planta presencialmente, a colheita sempre é melhor. E, portanto, estava no circuito das ideias, não é? E as pessoas sabiam que era capaz de construir coisas. Principalmente pela questão de... eu sempre acreditei em projetos e eu acho que para você viabilizar projetos, esse é um princípio, né? Você tem um grande projeto, se você chegar aqui e eu for lhe cobrar como empresa, de repente muito possivelmente eu vou inviabilizar o seu projeto. Obviamente que não dá para pegar todos os projetos que aparecem pela frente, mas dá para você identificar, principalmente quando você cultiva muito essa questão do relacionamento. Teve um livro que me marcou muito, que foi do Tim Sanders, que foi o fundador do Yahoo, chama O Amor é a Melhor Estratégia, que ele fala muito sobre compaixão nos negócios, relacionamento, a questão que hoje parece muito clichê, mas
de você lembrar do aniversário da pessoa e mandar um e-mail. Ontem foi, aqui no Brasil, foi dia do bibliotecário. E dentro de uma das instituições que a gente atua, eu enviei um e-mail para os 3 chefes das bibliotecas dessa instituição e a resposta foi emocionante, porque muito obrigado pela lembrança. Me parece que ninguém tinha lembrado daquele dia. Tem esse cuidado com as pessoas. Exatamente, né? Então, assim, eu gosto muito de me apegar a esses detalhes que podem parecer clichê. Faz mais algumas coisas, para além dos aniversários, mais algumas coisas desse género? Práticas parecidas com isso de se lembrar dos aniversários ou Sim. do dia do bibliotecário ou coisa do género? Alguns cuidados adicionais que tem? Eu acho que aqui na empresa é um bom exemplo disso. O que é que faz? A pessoa que está atrás da câmera agora trabalha comigo há 10 anos. Então, cultivar relacionamento com as pessoas, valorizar os profissionais, dar ênfase, dar valor ao faz isso como? Elogiar as pessoas? Elogiar é um dos modelos, né? Mas assim, só o elogio não adianta. Não chega. Então, por exemplo, hoje a gente tem um programa aqui dentro da empresa que os profissionais que estão há algum tempo, a partir de um determinado tempo que ficam com a gente investe na capacitação, seja na graduação, quando em tempo de graduação, seja em pós-graduação, quando em tempo de pós-graduação, permitir que o que se chama de funcionários, e eu prefiro acreditar num modelo de administração horizontal, não num modelo vertical, numa hierarquia horizontal, porque fica muito mais fácil quando você dá liberdade para as pessoas que estão junto com você crescerem e tomara que cresçam mais do que você sempre tem o que plantar. Hoje eu tenho clientes que já foram meus funcionários. Interessante. Isso é bom, porque eu acho que é fruto daquilo que foi plantado lá atrás, do reconhecimento, de valorizar o momento, valorizar uma boa ideia que tenha surgido. Eu acredito muito nos relacionamentos próximos. Foi isso que esteve na base da tal oportunidade que lhe surgiu do Wi-Fi, não é? Exato, porque e depois, era uma o que é que oportunidade aconteceu? que ficaria muito caro para que se ele pudesse contratar uma empresa, e eu acreditei no projeto. E portanto no fundo, foi desenvolvendo aquilo que eles precisavam a um preço mais baixo do que se fosse uma empresa normal a prestar serviço. E isso me proporcionou ficar aí ao longo de 15 anos, pelo menos, junto com a empresa. Mas isso ainda estava a trabalhar no banco? Isso era uma coisa em paralelo? Aí eu larguei o banco. Ok. Aí eu larguei o banco para desenvolver outros projetos, porque aí não dava tempo. Né? Não tinha mais tempo de... Aí não dá para fazer... E aí nessa altura já era então empresário full-time, é isso? Sim, exatamente. Foi nessa altura. Empresário, na sua essência, nos primeiros 4 a 5 anos, vendendo almoço para ter a janta, mas perseverando. Né? Eu acho que essa é a grande mensagem para qualquer empreendimento, perseverança. É óbvio, existe os empreendimentos que são surpreendentes. Eu tenho um modelo que super gostoso para falar sobre isso, mas... Esse é um projeto seu, super gostoso, sim, né? O Gostoso Demais, no caso, que é um site de culinária, que são empreendimentos que decolam da noite para o dia, simplesmente, mas em regra, não em exceção, todos os grandes projetos, eles precisam de... Eu acho que precisa muito que o dono da ideia, ou que quem está a projetar, quem está à frente daquilo, tenha acredite mais do que qualquer coisa. É aquele negócio, né? Se você não acreditar no seu projeto, quem é que vai acreditar? Claro. Então, e portanto, fez isso do Wi-Fi? Tivemos a honra de ter no primeiro aeroporto, que foi o aeroporto de Viracopos, em Campinas, e implementamos ali. Foi um grande desafio que, óbvio, tinha toda a infraestrutura para fazer, mas não era a melhor infraestrutura, mas se não começasse naquele tempo ali, não ia começar nunca. Isso foi em 2006, se eu não me engano. Em 2006 a gente colocou o Wi-Fi no aeroporto de Viracopos, que era o aeroporto que começou um dos grandes hubs do Brasil. Deu certo.
houve a oportunidade para passar para Congonhas e aí já pulamos, demos um salto bem grande que foi para Guarulhos. E aí era a sua empresa que prestava esse serviço? A minha empresa prestava serviço para a empresa de telecom, que o projeto e a detentora do negócio era essa empresa de telecom, mas o back-office ficava todo por nossa conta. E nessa altura quantas pessoas eram na sua empresa? Nessa altura a minha empresa já devia ter para mais de 20 funcionários, mais de 20 colaboradores. E foi esse projeto do Wi-Fi que fez crescer a empresa? Porque antes desse projeto era só você? Não, existiam já, um pouco antes desse projeto, já existiam umas 2 ou 3 pessoas trabalhando comigo. Nos sites, sobretudo, Nos sites. Mas eram projetos muito pequenos, né? Projetos que não davam expressão. E você ter um projeto funcionando em um aeroporto, ele te chancela a novas... Era aquilo que dizia há pouco, não é? Gerar negócios. Um negócio gera o outro. E aí surgiu a oportunidade de prestarmos serviços a uma das top 3 redes de televisão do Brasil. Assumimos toda a parte de internet dessa rede de televisão aqui no Rio de Janeiro, dando suporte do desenvolvimento à criação de artes, à infraestrutura de servidores. Isso já levou a empresa de certeza mais um crescimento. A empresa deu um salto e foi aí que eu conheci 3 professores que tinham uma ideia, que na época era uma ideia de videoaulas, e aí a minha vida deu uma mudada novamente. Até hoje eu tenho uma empresa de desenvolvimento que tem sede em São Paulo. Eu desenvolvo softwares, desenvolvo sites, não mais sites pequenos no modo de dizer, mas não faz mais muito sentido para o negócio a gente desenvolver sites institucionais ou trabalhar como uma agência. Mas a gente desenvolve sistemas, projetos e tudo mais. E que empresa é essa? A W Corp, que é uma empresa pura e simplesmente de desenvolvimento de sistemas. Mas quando foi em 2009, como W Corp, eu tive essa oportunidade de conhecer os professores, que eu entrei com o meu capital dentro do negócio, foi entrar com os recursos de tecnologia. Eles entraram com o capital que eles tinham na época, que era o capital de conhecimento. Começamos a gravar videoaulas. De que áreas? Em que áreas? Concurso público. Que é uma febre. A preparação para o concurso público. Preparação para concurso público. Isso. Capacitação do concurseiro para o concurso público. O projeto, por 1 ano e meio, ele andou na medida do possível, até que um dia, literalmente do dia para a noite, nós fomos dormir de um jeito e acordamos com um porte bem. Ou seja, deixa-me ver se eu percebo. Conheceu esses tais professores que davam cursos presenciais para capacitar as pessoas para fazerem os seus concursos públicos, não é? Sim. Já agora, para quem não é do Brasil, para explicar, um concurso público é uma coisa que é muito relevante aqui no Brasil, porque muita gente quer fazer concurso. É uma carreira estabilizada, né? Passa a ser funcionário público, não é? Exatamente. E no Brasil, o funcionário público, eu não sei se na Espanha, em Portugal é dessa forma, o funcionário público ele tem uma carreira que não importa... Mas para entrar tem que fazer um concurso, não é? Ele é submetido a um concurso. Que é difícil, por norma. Exatamente. Por mais que você tenha uma excelente nota, o seu concorrente também tirou uma boa nota. E daí é um número limitado de vagas. A tal demanda Exatamente. Um pequeno exemplo, um dos cursos que nós tivemos mais êxito eram, se eu não me engano, 500 vagas para 600, 700 mil pessoas disputando essas vagas. Então, a relação a quantidade de candidatos para uma vaga é muito grande. Então, portanto, isso de facto é interessante porque as pessoas querem investir para tentarem entrar. Então, tinha esses professores, você tinha os recursos. Sim. E construíram, no fundo, transformaram aqueles cursos presenciais em cursos digitais. Exatamente. E há um dia que acorda e venderam muito. E vendemos muito. E aí, os meus funcionários, os meus colaboradores da W passaram a integrar. Essa empresa tomou uma forma, se multidimensionou da noite para o dia. Precisamos dar um corpo maior para essa empresa. E de certa forma, a W já funcionava sozinho. O projeto de Wi-Fi era só
Porque a gente já tinha pego os maiores aeroportos do Brasil. Surgiram outros desafios na época que foram pegar nos shopping centers, mas o nível de exigência para os projetos eram muito semelhantes. Então as pessoas que tocavam o projeto de Wi-Fi na época, de autenticação Wi-Fi, já conseguiam dar conta daquilo. Portanto, você transformou a W só na questão do Wi-Fi, Exatamente. É isso? E o resto das pessoas passou para a nova empresa de concurso público. De concursos. Isso aí. No fundo é uma empresa de conhecimento digital, não é? Exatamente. De educação, de infoprodutos. E aí essa empresa, algum tempo depois... Estamos a falar de 2009 ou mais tarde? Não, já eram 2011. Okay. 2011 para 2012. 2012, a empresa já estava bem sólida no mercado. Segundo os estudos da época, na área de concurso público, éramos a 4ª maior empresa do Brasil, em volume de alunos, em volume de faturamento. Um grande grupo de educação nos abordou e começamos um processo de transição para que fosse feita a aquisição da empresa. Quanto é que, não sei se lhe posso perguntar, se pode dizer pelo menos, qual era o vosso faturamento nessa altura? Passava, público? Não. Mas sigiloso? Eram alguns, na casa dos 6 zeros e de dezena. Ok. Era bem... Já era significativo. Era bem generoso, né? Era bem generoso. Foi uma operação bem robusta de aquisição. Foi para o maior provedor do Brasil, foi para o maior grupo, na época, um dos maiores grupos de educação do Brasil. Multidisciplinar também, que tem diversos tipos de negócios na área. Por força de contrato, precisei ficar algum tempo off do mercado de videoaulas, né? E em 2014... O que é que fez? Foi durante quanto tempo isso? Por 2 anos. E durante 2 anos o que é que fez? 2 anos eu, como estava capitalizado, eu peguei e montei uma base de escritório e aí surgiu a Didático. Montei Estamos uma a base... falar de 2013 já? Final de 2013. Ok. E aí eu montei a Didático. A Didático era um escritório puro e simplesmente com 4 programadores trabalhando incessantemente dentro de uma ideia de desenvolver uma plataforma de educação à distância única, desenvolvida, própria, que é o que a gente tem hoje, é uma plataforma proprietária. No fundo ficou apaixonado por aquele negócio da educação videoaulas, é isso? Porque o que me fascinava na época do concurso público, principalmente, era acompanhar um dos professores. Eu tinha 3 sócios na época, os 3 sócios eram professores muito conhecidos e reconhecidos no mercado. E fazer quando eles lotavam um auditório para 300 pessoas. E a gente, num estúdio menor do que esse, que era o tamanho dos nossos estúdios lá, um estúdio de 2 metros por 3 de comprimento, a gente fazia uma aula com transmissão para 10 mil pessoas. Isso foi a grande mudança da minha vida, porque... Percebeu o potencial, não é? Entender que essa conversa que a gente está tendo aqui, essa pode ser uma conversa que pode transformar vidas a partir de um conhecimento. Obviamente, cada um absorve as experiências que acha que tem que absorver, ou então descarta tudo, né? Claro. Mas você transmitir conhecimentos através de uma câmera, através de uma transmissão, e imaginar que aquele fio está passando por diversas pessoas e 10 mil pessoas simultâneas, considerando que cada pessoa fica em torno de 20 a 30 minutos em média, tem os alunos, tem as pessoas que acompanham todo o tempo, mas a gente está falando de em torno de 50 a 60 mil pessoas. Tinham aulas que tinham, ao todo, de 100 mil pessoas haviam passado por aquele lapso de tempo da aula ao vivo. Isso é muito fascinante. E, portanto, durante aqueles 2 anos em que não podia estar a trabalhar, foi desenvolvendo a ideia... A gente vamos lá, tudo que a gente tinha dentro dessa empresa, todas as novas ideias, todas as novas features que a gente foi encontrando, tudo que a gente não conseguiu desenvolver porque o negócio já estava em curso. Bom, vamos desenvolver uma plataforma que possa contemplar tudo que a gente queria ter e não tinha, não condições financeiras, condições operacionais de desenvolver. Quando foi em 2014, final de 2014, aí eu
pude abrir o negócio publicamente. E aí montamos um outro curso, mas num formato diferente. Nessa altura eu não queria mais ter um tipo de segmento de mercado. Eu queria dar suporte para segmentos de mercado. Queria ser, no fundo, uma plataforma. Exatamente. Eu virei uma plataforma, capitalizado, busquei bons negócios a serem desenvolvidos. Como assim? Boas ideias. Você tem um curso na época a gente desenvolveu um curso de odontologia, um outro curso de concurso público também. E ficavam Juntava depositados na sua plataforma. De uma biblioteca grande. E o seu negócio, no fundo, era a biblioteca, né? Exatamente. Desenvolvemos um formato de biblioteca e para cada tipo de negócio, nicho de mercado, apresentávamos aqueles produtos segmentados. Tive a felicidade de ter mais um exit, né? Mais uma venda de empresa, foi a segunda, na área de concurso também. E aí, bom, precisamos... Mas que empresa foi essa que teve o exit, a segunda? De concurso público também. Uma outra empresa na área de concurso público. Foi vendido para um grupo menor, não foi com tanta expressão como foi o primeiro. Mas essa era a empresa... Agora perdi-me, é que já são tantos exits que eu já... Esse foi o segundo. A primeira foi de concurso... Exato. Foram duas de concurso público, mas uma foi para um dos grandes, dos maiores grupos de educação do Brasil. E essa que depois teve que estar 2 anos sem estar no mercado, etc. E, entretanto, depois disso é que vendeu outra? Aí montamos uma outra empresa, fizemos o... De videoaulas também? De videoaulas também. A diferença dessa segunda empresa de concurso público para a primeira é que na primeira empresa de concurso público a gente tinha um professor para cada área. Então, na área de português existia um professor, na área de direito constitucional outro, na área de ética outro. Nessa empresa eu falei, bom, nessa segunda empresa é melhor que a gente tenha 3 professores de português. Mas está menos dependente do professor. Também, mas na mentalidade colaborativa. Eu acho que o aluno tem o direito de escolher. Então deixa o aluno escolher qual professor de português ele quer estudar. Portanto, pôs concorrência entre os vários professores. Isso aí. E acaba que o aluno escolhe... E nessa altura já era a sua plataforma? Minha plataforma. Ok. Minha plataforma. Que foi o que possibilitou, inclusive, podermos deixar o aluno escolher um produto. Então, na primeira empresa, se você quisesse estudar para um determinado concurso, você era obrigado a estudar com os professores que a gente escolhia. Claro. Na segunda empresa, pelo avanço da plataforma, você montava o pacote de estudos de acordo com o professor que você tinha a melhor aderência, que ele facilitava um pouco mais o seu plano de estudos. E portanto, vendeu essa segunda empresa, mas... E vendeu com essa plataforma, não, imagino, não é? Vendi só o label, só a marca. Okay, só a marca. Só a marca de concurso público. E a plataforma continuou funcionando com alguns outros clientes que funcionavam por si só. Eu tinha na época, eram 8 estúdios que a gente tinha aqui no Rio de Janeiro. Sempre a gravar? Sempre a gravar, todos os dias, todos os estúdios funcionando. Mas eu precisei de um tempo que alguns chamam de período sabático, né? Sim. Não vou classificar dessa forma, que foi muito pouco tempo. Num determinado dia, meus filhos gostam muito daquele joguinho Minecraft. E o meu filho tem um canal no YouTube, um dos meus 2 filhos tem um canal do YouTube. Minha esposa faz uma receita particular dela, uma forma que ela deu para aquela receita, que é um rocambole. Um rocambole de carne muito delicioso. Meu filho gosta muito dessa receita. Nos finais de semana é muito comum que se faça essa receita lá em casa. E aí meu filho falou assim: Carol, vamos fazer essa receita pro meu canal? E naquele dia a Carol falou assim: tudo bem, só não quero aparecer, só minha mão. Não tem problema, eu tinha os equipamentos em casa que guardado, montei aquele estúdio, muita dificuldade. Eu falei: meu filho, pra que a gente vai fazer isso? Se o teu canal é de jogo, meu amor, Não, pai, vamos fazer um canal. E ele fez lá a apresentação dele e gravei só a mão da minha esposa fazendo aquela receita. Em uma semana tinha 40 mil acessos àquela receita. No canal do canal do meu seu filho. Isso aí. E despertou o interesse de um empresário do ramo de alimentação,
que viu aquilo como um grande potencial para o negócio dele e tivemos algumas conversas, mas muito rápido. Isso foi um período de menos de um mês. E um mês depois a gente estava com uma cozinha estúdio montada. Um estúdio, uma cozinha literalmente, alugamos um espaço só para isso. Não estava mais sendo feito de casa. As primeiras receitas para poder o canal funcionar foram de casa, que foram feitos. Tivemos a felicidade do nome Gostoso Demais estar disponível. Então o domínio.com estava disponível, .com.br estava disponível, e mais do que isso, a marca no registro de marcas estava disponível. Então fomos muito felizes na escolha do nome, na possibilidade do nome estar disponível. Isso em 2017, ter um domínio na internet disponível. Sim, é não muito é fácil. difícil, né? Hoje em dia, para você montar uma empresa, o primeiro requisito é o domínio, porque senão você não vai ser achado, né? Então fomos muito felizes nisso, e menos de um mês depois a gente já estava com toda uma estrutura de uma cozinha alugada. E era sozinho ou fez em parceria com alguém? Sozinho. Ok. Sozinho, tudo proprietário. E aí é um canal. Um canal. Montamos um canal do YouTube que na época foi entendido por muitas pessoas próximas. Bruno endoidou de vez. Bruno montou a essa altura do campeonato virou um youtuber. Vai virar um youtuber, porque se você voltar lá, você voltou, né, nos primeiros vídeos do canal, era você que fazia as receitas. Era eu que fazia as receitas. Só que a empresa tomou uma proporção muito grande. A gente está chegando à marca aí de 1 milhão de seguidores hoje em dia. E qual é o modelo de negócio? A gente faz as receitas e algumas das receitas elas possuem então eu vou fazer uma receita que vai usar queijo. É um queijo específico de um patrocinador que está patrocinando para fazer aquela receita, ou me encomenda, eu quero 10 receitas que utilize o queijo, e de algum momento você vai apresentar o meu queijo, seja na página, ou o que a gente prefere, que para não violar e não invadir as pessoas, porque quando você vai assistir um vídeo, não é bom que você, não é amigável que você veja a marca do negócio no vídeo. Mas se embaixo tiver uma marca de queijo, você acaba associando aquilo. Eu estou usando queijo como um dos ingredientes, dos muitos ingredientes. Tivemos uma das maiores empresas de panos de cozinha patrocinando o canal por muito tempo. E esse canal lá vai? Continua. E entretanto você já não faz as receitas, exatamente, mas continua a tocar o negócio. De vez em quando eu vou lá buscar alguma das receitas que são feitas, porque são todas elas feitas mesmo para provar se o canal está de verdade funcionando. E entretanto, isso não faz parte propriamente da didática, não é? É um projeto à parte. Porque é didático, e aí, apesar do canal ser um canal vou chamar de entretenimento, não dava para fugir da educação. Desenvolvemos cursos na área de culinária. Foi o que deu uma grande projeção para o canal, porque fizemos um projeto social, que o primeiro projeto foi em 2017, no final de 2017, com um cunho de complemente sua renda, faça você mesmo, onde a gente chamava grandes chefes das suas mais diversas áreas, da culinária japonesa, doces, confeitaria, enfim, das suas mais diversas áreas. Chamávamos os profissionais e a gente transmitia essas aulas de forma gratuita. Então as pessoas poderiam assistir uma aula inteira. Então eu quero fazer uma aula, por exemplo, de como fazer um panetone em casa. Você podia assistir uma aula de cerca de 2 horas em casa, gratuito. Com isso ganhamos mídia espontânea nos grandes veículos de comunicação, jornal, revista, televisão. E depois quem quisesse assistir novamente pagava uma taxa pequena para poder consumir aquele produto, aquelas videoaulas de culinária. Isso já fazia em cima da sua plataforma, não é? Dentro da minha plataforma. Lançamos o Gostoso Demais cursos para poder pegar, que ainda funciona. Mas hoje hoje todos os cursos são gratuitos.
Muito bem. Porque gera tráfego. E já vamos continuar, porque eu sei que tem outros projetos, mas não resisto a fazer-lhe uma pergunta. Porquê? Porque você já viveu aquilo que é o sonho de muitos empresários. Eu também sou empresário e nunca consegui fazer um exit. E você já fez 2. Como é que é a sensação? É boa ou tem um lado mau que está a despedir-se de um filho? Como é que... Eu vou exemplificar. Éramos 4 sócios. No dia que o grupo de educação, era mais novo, hoje eu tenho 35 anos, na época eu tinha 29 para 30, 28 anos, depois de mim tinha 30, 35, alguma coisa desse tipo, e o outro tinha quase 40. 4 homens adultos, no centro do Rio de Janeiro, que quando o grupo empresarial, o grupo de educação, saiu do nosso escritório nesse dia, descemos para deixá-los no carro que ia levar ao aeroporto. Os 4 se abraçaram no meio da rua e pulando de felicidade e chorando. Foi como ganhar um campeonato. É por aí. É por aí. Foi o seu gol. E a plateia é a rua. E é uma sensação não de um dever cumprido, porque é uma sensação de um dever cumprido, mas de um novo desafio que está a começar. É fabuloso, é uma sensação, um filho nascendo. Exato, mas o que é que lhe deu mais prazer? Foi, no fundo, o reconhecimento do trabalho feito? Foi por ter, de repente, poder ganhar bastante dinheiro? Foi tudo junto? O que é que foi, no fundo, sentir que marcou quase um gol? Acho que o dinheiro, obviamente, né? Você ter o reconhecimento financeiro do seu trabalho vendendo produtos no dia a dia, você todo dia abriu o seu negócio, não importa se é um negócio online ou se é um negócio presencial. Então, eu vou ilustrar de uma forma que todo dia você vai, abre as portas do seu negócio, recebe os seus clientes no seu restaurante, na sua empresa, no seu escritório, no seu consultório, e você ter no final do dia, eu atendi X pessoas e eu tenho um faturamento de tanto. Isso é muito bom. Agora, a venda da empresa significa que um outro grupo econômico viu valor ali, entende que ele pode fazer a aquisição daquilo dali, por ele ter um potencial financeiro maior, ele vai dar um corpo maior àquele negócio e aquilo vai crescer e se multiplicar. E que foi o que aconteceu, virou um dos maiores sites, um dos maiores portais de videoaulas de concurso público. Essa primeira empresa, principalmente, e essa primeira empresa fechou, continua com a marca aberta, mas encerrou as operações no ano passado. Apesar de estar fora da empresa há mais de 5 anos, mais de 6 anos, ou 6 anos, quando eu soube da notícia que eles iam encerrar as operações, como se tivesse morrido um filho. Não espero ter essa vivência na minha vida, mas foi uma dor bem grande de saber que aquilo que lá em 2009, com muito sacrifício, muita força de vontade, diversas noites virando para o negócio funcionar, aquele negócio não vai mais existir, não vai mais abrir as portas, pelo menos físicas, né? Continua se vendendo online dentro do site, pelo menos acredito. Parei também de seguir porque doía demais acompanhar o processo. Pois é. Bruno, eu estou aqui a ouvi-lo e há uma coisa que me está aqui a surgir na minha mente, que é: como é que você aprende? Porque é um autodidata, não é? Aprendeu a programar sozinho, aprendeu a ser empresário sozinho, aprendeu a gerenciar sozinho. Como é que pega num assunto? Se é que sabe como é que pensa, não é? Porque isto às vezes podemos não ter muita consciência de como é que fazemos as coisas, mas como é que pega no assunto, o explora, o disseca, o digere, até ganhar competência suficiente para depois tocar para a frente? Eu sou uma das peças. Minha função eu acho que a minha função é a função do livro lá que eu falei, que é o Amor é a Melhor Estratégia. O meu trabalho principal é ouvir o cliente. E eu diria que é a única coisa que eu faço.
Eu tenho uma equipe por detrás de mim fabulosa, extremamente capaz. Minha esposa é a peça principal desse organismo, né? Ela que traduz, na verdade, tudo que eu chego com todas as minhas ideias, é ela que, na verdade, operacionaliza e coloca, que dá estrutura para aquilo. Porque a explosão de ideias hoje, agora ainda há pouco a gente estava participando de uma conversa e se não interrompêssemos a conversa, a gente já estava no item 5 de oportunidades que poderiam surgir a partir daquilo. Então, assim, a explosão de ideias é muito grande. Porque eu gosto muito desse negócio de sentar. Então, no projeto no que nos aproximou, que nos fez conhecer a pessoa que nos apresentou, você veio como observador e a primeira ideia que eu notei que existiam diversas pessoas que estavam distantes umas das outras, e a primeira coisa que eu fiz como sugestão nem que seja para dar um oi, a gente precisa ter as outras pessoas da base, precisa olhar no olho dela, né? Porque eu vivo isso. Isso é o grande diferencial do negócio. E é onde você também acrescenta mais valor, porque ouve, não é? Exato. Ouve as pessoas e também trabalhar as tais... Eu vou ouvir todas... Hoje, na nossa conversa, a gente pode perceber isso, porque são diversas ideias e cada um tem uma opinião. Então você precisa conjugar e juntar as boas opiniões, que todas são boas, mas o que é viável das boas opiniões de cada um para que a gente possa operacionalizar. E aí eu acho que é difícil falar disso próprio, né? Mas você é bom nisso. Eu acho que conjugar é uma... Junta as ideias dos outros, vai ouvindo. Principalmente no sentido de... como é que eu vou explicar isso? Você juntar uma boa ideia sua e o Hugo tem uma boa ideia e o Bruno tem uma boa ideia. E qual é a ideia que precisa ser prioritária? Eu acho que ao invés de pegar e te dar... Eu vou usar a ideia do Hugo, mas eu preciso valorizar a ideia do Bruno para que o Bruno não se sinta desmotivado no negócio. Então, acho que indiretamente, uma estratégia que vem na cabeça eu valorizo a ideia do outro, de forma que ele se empolgue com a sua ideia, que nesse momento eu acho que é melhor, para que a gente possa seguir naquele caminho, mas não descartando dos outros integrantes da equipe. E eu acho que isso acaba criando um ambiente harmonioso. Como é que surgiu essa sua boa capacidade para ouvir os outros e para se relacionar com os outros? Já percebemos que isso é um fator diferencial seu e onde agrega valor. Isso acha que vem de si desde sempre ou é algo que tem vindo a trabalhar conscientemente ao longo dos anos? Vem-se trabalhando, mas o fator predominante disso é a falta de capacidade. Eu diria que a falta de capacidade operacional e técnica, pela falta de graduação, de capacitação acadêmica, ou eu faço isso ou não tenho outra alternativa, né? Mas isso exige uma coisa, exige uma grande... Isso que está a dizer reflete alguém que é capaz de olhar para si, perceber onde é que é bom e onde é que é menos bom. E eu acho que um grande ponto que é um canal para empreendedores, né? Exato. Que eu acho que é o grande problema do empreendedor, é saber e reconhecer que ele está errado. O ego é difícil às vezes de gerir, não é? Porque todo empreendedor tem a melhor ideia do mundo, né? A minha ideia é se pensar que tudo que nós conversamos se virar realidade. São ideias que revolucionam todo o mercado educacional. Agora, essas ideias são possíveis, né? No meio de uma explosão de ideias, é bom a gente consultar isso, a experiência com a venda das empresas. Na primeira empresa, a gente passou por uma auditoria de 1 ano e meio com um dos maiores grupos de auditoria do mundo. Então, coisas, por exemplo, que são comuns na empresa e que a gente bateu muito em contingência na época, que é muito normal. O empreendedor ele mistura a vida pessoal com a vida física. E o que é que acha que é um problema
dos empreendedores, às vezes, sobretudo quando às vezes parece que tudo corre bem, não é? Pois é, então, o fato de eu não sou um produto. Por exemplo, os meus sócios na empresa de concurso, da primeira empresa, eles eram um produto. Eles eram as caras da empresa, eles eram a marca da empresa, a identidade da empresa. Então se associava diretamente que a pessoa só ia passar naquele concurso se estudasse com... Tá tudo certo? Acho que está tudo certo. É... Os seus sócios eram Os uma meus marca? sócios, eles eram a marca. Então as pessoas já associavam que só iam passar nos concursos se estudasse com eles. No meu caso, o meu trabalho sempre foi no bastidor. Eu nunca estive na frente da câmera. Então eu nunca fui um produto. E eu não me lamento por isso, não tenho habilidade para isso. A minha habilidade eu acho que é dar o suporte para as empresas, é tentar dar orientação ou dar orientação para os meus sócios. Você me conheceu, um sócio meu hoje. Então, mas eu tenho absoluta certeza de tudo que eu já via, que eu acho que o grande problema, absoluta certeza que o grande problema de um empreendedor é o ego. Porque a gente tem uma ideia aqui e a gente sempre acha é a melhor ideia do mundo. Então hoje nós tivemos pelo menos 10 melhores ideias. O que é que você faz para... ainda por cima já é um empresário tão bem sucedido, já com 2 exits e a sua empresa continua a crescer, etc., cheia de projetos. O que é que faz para manter essa humildade intelectual? Segue alguma rotina, alguma prática? Recorda-se disso todos os dias? Sim, eu acho que mas isso. Faz por isso? Sim. Ou porque também senão também corre o risco de ir insuflando o seu muito, ego, não é? É uma linha muito tênue. Eu acho que a todo momento, e a gente já teve 2 reuniões em conjunto, eu sempre procuro fazer questão, e não é modinha, não é modismo, não é força de expressão ou querer me colocar numa posição inferior, não. Eu sempre faço questão em qualquer reunião, não importa o nível da reunião ou com quem eu esteja me reunindo, de me colocar no meu lugar, de expor as minhas limitações acadêmicas, pedagógicas, intelectuais. Eu faço, porque isso eu acho que te traz um senso de propriedade de existência, onde eu sei reconhecer que você, bom, se nós vamos formar um negócio e esse negócio que nós vamos formar vai ser do ponto de vista da fisioterapia ou de empreendedorismo, você é o personagem desse negócio. O que eu posso colaborar com você? Acho que uma qualidade seria essa. Da minha parte seria, de novo, falar de si próprio é difícil, mas se colocar no lugar de forma imediata. Essa humildade, falar que eu sou humilde seria... não é de toda, né? O que eu falei no começo, o taxímetro está sempre ligado. Tudo se vê oportunidades financeiras, claro, né? Ganhar dinheiro é muito bom, mas não adianta. Se eu querer ser um pouquinho maior do que você, eu vou perder a oportunidade. Não tem essa competitividade em cada momento. Exato. Não é? Eu, pelo contrário, eu gosto de encontrar pessoas melhores que eu, porque eu vou ter a oportunidade de repente, desenvolver nelas o que eu não vou conseguir desenvolver comigo e elas não estão conseguindo desenvolver. E o que é que o motiva ainda? Tem 35 anos, já vendeu 2 empresas, continua... Preciso vender pelo menos mais umas 3. Isso? É o seu objetivo? Sim, Hoje alguns amigos vão assistir esse vídeo com toda certeza. Eu estipulo metas para os meus negócios. De que género? Metas no máximo de que género? 3 anos. Depois tem que vender? Ou vender ou sair do negócio. Por quê? O didático já tem 6, né? E eu não pretendo me desfazer do didático. Porque não faz sentido, até porque ele é a engrenagem que faz o negócio funcionar. Porque eu acho que é um tempo suficiente para que você desenvolva o projeto. Se tiver que pegar, óbvio, não é uma regra, né? A empresa de concurso, eu fiquei com ela 5 anos. Mas, portanto, se tiver uma nova empresa, um novo projeto, idealmente, ao fim de 3 anos, ou vende ou descontinua de alguma forma. Mas se estiver a correr bem... Não, aí continua. Continua, não é? Continua.
Mas, vamos lá, nesses últimos 10 anos não ocorreu, o máximo foi 5 anos. Que eu fiquei dentro de uma empresa e surgiu a oportunidade de não fazer sentido continuar. Mas a Didático tem 6, não é? A Didático tem 6, mas a Didático é uma empresa de suporte, é uma empresa de... Ela é a base para outras empresas. Então o Gostoso Demais é uma marca. Gostoso Demais faz 2 anos esse ano, já está na hora está na reta final. Pois é. Porque ou eu não vou ter fôlego para fazer ele crescer, fôlego de inovação, fôlego de inovações. Portanto, idealmente aparece alguém que tem esse fôlego extra. Exatamente. E o pode levar para outro. Ou que venha compor ao negócio, aí faz sentido eu continuar dentro do negócio, ou a empresa já houveram algumas abordagens nesse sentido também, porque é uma empresa que tem 1 milhão de seguidores, né? Claro. E de forma orgânica, não existe um impulsionamento, é diferente, não é um canal de entretenimento que faz todo tipo de perguntas. A gente ter 50 visualizações de um vídeo, que não é o caso, nossa receita tem receita com 60, 70 milhões de visualizações, mas é um público muito qualificado. Então o número, ele obviamente contempla na viralização, mas eu já tive empresas que encomendaram receitas que o objetivo dela era, olha, eu preciso atingir 200... Como a gente faz muito curso pela essência do negócio, a gente teve uma campanha no ano passado, onde uma empresa de pano, de limpeza de cozinha, de pia de cozinha, ela queria 200 nomes, nome, e-mail, telefone de consumidoras potenciais do produto dela. A gente entregou 1.500 ou 1.600, mas a meta era 200, porque claro, aquilo para o negócio dela fazia todo sentido. Comprar 200 clientes, ou nesse caso, o cliente que se cadastrava, ele ganhava um kit dessa empresa, isso era muito valioso para ela. E você conseguiu fazer muito mais. Como é que você olha para algo e identifica uma oportunidade e identifica que dali pode haver um negócio? Qual é o processo que segue para descortinar o negócio por trás da oportunidade? Vou fazer o que eu acabei de falar. De se colocar no lugar, né? Não sou nenhum guru e nem um dos mais bem-sucedidos empresários. Graças a Deus tenho consciência dos projetos que eu estou envolvidos e do grau de compromisso que nós damos e grau de responsabilidade que temos com os nossos clientes e parceiros. Então, de longe, sou um guru dos negócios, mas eu acho que... Isso era antes deste vídeo. Hã? Isto era antes deste vídeo. Ah, é? Antes deste vídeo não era guru, agora vai passar a ser. Pois já pensou? Eu acho que Como é que faz a tal processo a pessoa que nos apresentou, a professora que nos apresentou, ela mora em Madrid e eu moro no Rio de Janeiro. Por um acaso eu estava indo numa feira de Barcelona, e óbvio, você ter a oportunidade de dar uma passada em Madrid é um privilégio, né? Aproveitei muito a noite de Madrid, em bons restaurantes com a minha esposa, mas eu fiz questão de conhecer. E tem o benefício do que os negócios proporcionaram de me permitir algumas coisas desse tipo. Então, esse contato direto e pessoal com ela lá, e poder, antes de falar dos negócios, conhecer a pessoa, saber dos princípios da pessoa, quais são os objetivos dela, essa pessoa em comum, nossa, ela tem os objetivos, ela tem objetivos, o potencial do negócio dela é enorme, existem falhas, sabe se colocar no lugar também, sabe reconhecer o erro. Eu acho que isso são os pilares essenciais para que... É o que tu procura fazer para... Exatamente. E você vai sempre tocar na questão das relações pessoais e de conhecer o outro. É algo que isso vem... Isso para mim é essencial. Essencial. E já se enganou alguma vez a conhecer... Pensava que era boa gente e não era?
Se você pesquisar meu CPF, você vai ver aí que existe pelo menos umas três empresas que ainda não conseguiram, porque no Brasil também fechar uma empresa é muito difícil, né? Ficam alguns anos para que você possa fechar. Vai encontrar pelo menos uns 3 CNPJs que não foram bem sucedidos. Posso contar a parte triste do negócio também, que... E como é que lida quando uma coisa que achou que, que era uma boa ideia, tentou implementar e não correu bem? Como é que... Eu acho que eu tive o grande exemplo da minha vida, que foi o futebol. E aqueles 2 anos de depressão olhando para a parede foram suficientes para... Bom, eu não posso olhar para a parede novamente porque hoje são mais de 20 pessoas que dependem direta ou diretamente de mim. Se eu contar pelo menos com 2 instituições que dependem da plataforma, obviamente, não existindo mais, vão contratar outra plataforma, mas neste momento utilizam-se dos meus sistemas ou dos serviços que a minha empresa funciona. Eu não tenho o direito de olhar para a parede novamente. Então, se um negócio não der certo, a minha obrigação é levantar a cabeça e seguir em frente, né? Que outros negócios como é que você gera o seu dia-a-dia? Trabalho, diria das 24 horas. É viciado em trabalho? Viciado. Mas consegue arranjar tempo para se divertir e desfrutar? Ou tem que se forçar a isso? Então, na empresa de concurso, eu estou no segundo casamento, né? No término do concurso, eu fiquei pouco tempo, 6 meses, e aí eu encontrei uma pessoa que estava na mesma situação da minha na época, que uma situação desgostosa, de não acreditar mais em relacionamentos, e conseguimos acreditar nos relacionamentos, conjugou das mesmas vontades que as minhas. Então hoje a gente acaba tendo uma vida particular, mas uma coisa que foi determinante para que eu pudesse... minha saúde não é das melhores. Hoje eu levei um puxão de orelha do meu sócio, porque preciso cuidar mais da saúde. Mas eu não levo, por exemplo, computador para casa, eu já não levo mais. Já ficou... Óbvio, levo e deixo no carro, né? Porque qualquer emergência a gente precisa agir. Mas já não levo mais o computador para casa. A dedicação para os filhos nos momentos que eu estou com eles. Eu me desligo de verdade. Se você entrar na minha página lá, no meu Facebook, alguma coisa... brincar de chinelo, drone hoje é dos meus maiores hobbies. Aqui onde a gente está, na Barra da Tijuca, a gente tem uma paisagem privilegiada e muito favorável para o drone, porque não são locais que são proibidos de voar. E o drone hoje em dia é um dos meus melhores... Mas, por exemplo, tira férias com regularidade, dias de pausa? Nos últimos 10 anos eu tirei férias há 2 semanas atrás, que eu fiquei 1 semana fora. Fiquei 2 semanas fora. Uma semana foi metade do dia eu estava numa feira, que é uma feira fabulosa em Barcelona, e na outra metade, dedicação à minha esposa. E depois eu tive a oportunidade de tirar. E antes nunca tirou férias nos outros anos? Ou sempre que viaja aproveita e faz algum tipo de trabalho? As minhas férias é desse tipo. Portanto, tem ali uns dias em até nas projeções, bom, eu vou tirar 1 semana de férias em algum local, escolhe-se o local. Mas aproveita... Esse é o primeiro passo. O segundo passo deixa eu ver se tem alguma feira, alguma conferência, algum congresso. Uma reunião, uma coisa qualquer. Para agregar, né? Porque ficar o dia inteiro... Não comporta mais ficar... Não consigo me imaginar só parado numa praia o dia inteiro, depois voltar para o hotel. Não dá. Gerar oportunidades é muito mais... desafiante, excitante, não é? O que é que podemos esperar de si nos próximos anos? Para além de vender 3 empresas? Bom, a oferta das empresas é algo real, é algo que eu quero ter essa oportunidade novamente, que pelo nível de satisfação que gera, e expandir os negócios para fora do Brasil, agora na Europa. E ele perguntar justamente isso, se o seu Nos Estados negócio... Unidos a gente já teve, eu tenho negócios lá já há uns bons anos, desde 2012. Na mesma área?
Na mesma área de negócio, mas na área de desenvolvimento de software, desenvolvimento de aplicativos. Para clientes americanos? Para clientes americanos. A gente atende 2 redes de televisão, uma em Dallas e uma em Nova York. E tem operação lá, nos Estados Unidos, ou é a partir daqui? Tem meu gerente de desenvolvimento, meu coordenador de desenvolvimento mora em Nova York e coordena todos os projetos de lá mesmo, né? E coordena também a nossa operação técnica, operacional de desenvolvimento, ele coordena de lá. A gente tem uma base fora, nos Estados Unidos e surgiu há pouco tempo a oportunidade de avançar na Europa. Com o mesmo modelo e no modelo de educação, que é o modelo mais fascinante. E imaginar que as 10 horas que a gente leva daqui do Rio de Janeiro para Portugal ou para Espanha, eu posso transmitir uma aula que ao mesmo tempo as pessoas estarem acompanhando, isso é bem mais fascinante. Então, um dos projetos já imediato que a gente já desenvolveu nesse curto tempo de parceria na Espanha, que a gente já vai desenvolver um estúdio lá, né? Então, já vamos colocar o nosso pezinho lá, e era algo que eu vinha buscando há muito tempo, e pretendo expandir o quão mais for possível lá. Oportunidades vão surgindo a cada momento, a cada conversa que vai se desenvolvendo, surgem oportunidades, e eu creio que bons negócios vão fluir nas terras europeias. Estou certo que sim. Só para terminar, Bruno, onde é que as pessoas podem saber mais sobre si e sobre a sua empresa? Onde é que as pessoas podem descobrir mais na internet sobre si? No LinkedIn, no Facebook? No LinkedIn, Bruno Bonfante. Está aberto lá. Tenho muitos amigos lá e... É a melhor forma de o contactarmos? Sim, acho que sim. Através do LinkedIn? Isso, porque outras mídias sociais, o Instagram, por exemplo, eu deixo fechado mais para a família, porque a questão de exposição de vida já não é muito, não é a minha praia, eu sou de trás das câmeras, não de frente. Eu acho que o LinkedIn seria um formato mais, e o site, obviamente, da empresa, né, o didaticotech.com.br ou didaticotech.com, a gente se encontra por ali. E bons negócios à vista. Bruno, muitíssimo obrigado. Eu já sabia que ia ser um momento de aprendizagem para mim, portanto eu tenho que fazer este disclaimer. As entrevistas que conduzo têm sempre um primeiro objetivo, que é eu aprender mais. E na expectativa de com a minha aprendizagem possamos ajudar outros lá em casa a aprender também. Eu levo aqui muito aprendizado, como se diz no Brasil, e seguramente quem está do lado de lá também leva. Foi um gosto conhecê-lo melhor, e quem sabe vamos continuar a ter estas conversas por aí fora. Quem sabe lá. Exatamente, é bem provável. Fica desde já convidado para a segunda parte desta entrevista no Porto. Ótimo. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado por estar desse lado. Já sabe, www.empreendedores.pt, para que conheça sempre aquilo que nós vamos fazendo em primeira mão. Subscreva a nossa newsletter e vamos comunicando. Muito obrigado. Um abraço.